alunos do Áurea Concurso, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? Ou boa madrugada, eu não sei a hora que você vai assistir essa aula aí, mas hoje nós vamos continuar aí o estudo da legislação especial para o concurso da Polícia Penal. Meu Instagram está aqui, @Carminho de Abreu, todo mundo já me conhece, e vamos seguir em frente para a gente ser aprovado aí com mais esse conteúdo. Pessoal, nessa aula de hoje nós vamos trabalhar essa lei que faz todo sentido você estudar ela. Manu, você quer que eu feche a porta lá? Faz todo sentido a gente estudar ela. Porque, o que acontece, pessoal? É uma lei pequena, muito pequena. Você for imprimir ela aí, acho que não vai dar nenhuma folha. Se não der uma folha e meia, é muito. Então, é uma lei pequena, fácil de compreender, e é uma lei que tem muito a ver com o trabalho de vocês, futuros aí policiais penais. Então tá aí, ó, Lei 9.455, 7 de abril de 97, a famosa Lei da Tortura, que aqui na aula, para não ficar repetindo esse nome muito grande, às vezes eu vou falar LT. Então ela define os crimes de tortura e dá outras providências. Então é o seguinte, gente, embora a Constituição Federal já falasse sobre essa questão da tortura, precisou vir uma lei no ano de 97 para definir o que é tortura. Então ficava, antes da lei existir, era muito indefinido isso. O que se considera tortura? Entendeu? Aquilo ali que a gente fala, tortura psicológica, é tortura também? Será que é? Será que não é? Então, para acabar com essa dúvida, veio a lei que define o que é crime, quais são os crimes de tortura. Além disso, ela vai dar outras providências, ela vai falar sobre pena, então ela não vai simplesmente definir, vai falar sobre pena, vai falar quem são as pessoas que podem praticar a tortura, e é uma lei assim, muito útil, justamente pelo fato dela ser pequena, certo? Mas ela é muito cobrada, né? Nós temos várias questões aqui sobre ela. E aí é o seguinte, gente, eu vou deixar aqui para vocês também um índice de estatística. Dentro da lei da tortura, embora ela seja pequena, tem algumas partes que são mais cobradas, né? Então, sim, tem a estatística do que é mais cobrado, mas na verdade, sim, ela é tão pequena que faz sentido você ler ela toda, né? Uma folha só, acho que são 3, no máximo vai dar 4 artigos, bem pequeno mesmo, e assim, só mesmo se você não tem costume de estudar leis, é que você vai ter alguma dificuldade para compreender alguns conceitos, mas eu estou aqui na aula hoje para isso, esclarecer todos os conceitos sobre a lei da tortura. Então, o que as bancas mais gostam de cobrar? Primeiro, tortura por omissão. Então, é uma situação que eu vou mostrar para vocês, pode acontecer, um agente público, um policial, por exemplo, por omissão, ele acaba torturando uma pessoa, vocês vão compreender isso. Causas de aumento, entendeu? Quanto que a pena, porque lá institui as penas, mas tem situações em que a pena pode ser aumentada, certo? Não cabimento de fiança, graça e anistia, já é um conceito que você já fica sabendo aqui desde já. Se você praticou tortura, né, você policial, por exemplo, praticou a tortura, você não terá a oportunidade de pagar a fiança para se livrar da prisão. É um crime inafiançável. Também, você não terá o direito de receber graça ou anistia. Graça ou anistia são espécies de perdão, como se fosse perdão, entendeu? Para alguma coisa errada que você fez. Então, você não vai ter esse direito de receber graça, nem anistia, e nem de poder pagar uma fiança para se livrar da cadeia. Efeitos da condenação correspondem a 10% do que é cobrado em prova. E então tá aí o percentual, mas aquele negócio, gente, é tão pequena a lei que faz sentido você memorizar ela toda, sabe? É uma coisa assim, o custo-benefício de você aprender essa lei, entendeu? Memorizar, ler uma, 2, 3 vezes, que ela é tão pequena, ler umas 3 vezes, o custo-benefício é excelente. Por quê? Porque ela é muito pequena, você vai gastar pouco tempo, isso aqui, 10 minutos você leu a lei. E a chance dela ser cobrada, eu acho praticamente impossível o examinador, aí nesse concurso da Polícia Penal, não cobrar pelo menos uma questãozinha de lei da tortura. Acho praticamente impossível. Porque isso tem muito a ver com o dia a dia do trabalho policial de vocês. Então vamos seguir, ó. Primeira coisa que você precisa lembrar é que, inclusive nós já estudamos aqui, eu trabalho com vocês a matéria dos direitos humanos, e a gente precisa relembrar esse conceito aí, ó.
vedação à tortura sob a visão dos direitos humanos. Como que os direitos humanos entendem a vedação à tortura? Então, se a gente for voltar lá nos direitos humanos, a gente lembra que vários direitos humanos, né, e vários direitos que estão na nossa Constituição, eles são relativos, eles não são absolutos. Então, por exemplo, o direito à vida é um direito relativo. Tem algumas situações que você pode até perder a sua vida, né? No caso, fala lá, pena de morte em caso de guerra declarada. Então, existe uma possibilidade quase impossível de acontecer de alguém perder a vida, né? Uma pena de morte aí. Então, o direito à vida não é absoluto. Agora, tem alguns direitos, gente, em direitos humanos, que eles são absolutos. São situações em que aquele direito seu ali, em hipótese alguma, você vai poder perder ele. Então, o seu direito de não ser torturado, de não sofrer um tratamento desumano ou um tratamento degradante, são absolutos. E aqui eu pontuei a tortura, porque é a lei da tortura, nós vamos tratar disso, né? Então, o seu direito de não ser torturado está marcado aí no slide, ó, é um direito absoluto. Em situação nenhuma você poderá ser torturado, certo? Então, você pode perguntar assim, mas e aquele grande criminoso, matou 10 pessoas, não pode ser torturado, entendeu? Outra coisa, a questão da tortura, as bancas às vezes exploram o seguinte, ó, os deputados federais ou os deputados estaduais de Minas Gerais vão fazer uma lei para instituir a tortura nos presídios, né, em caso de crimes muito graves, torturar os criminosos que praticaram crime muito grave. Então, não existe nem a possibilidade de existir uma lei que institua a tortura, você entendeu? É terminantemente proibido. Isso aí é unanimidade no mundo todo, falou em direitos humanos, não se admite a tortura, certo? Então, sobre vários aspectos, até aquele cara que tiver condenado à pena de morte, você não pode torturar ele. O sofrimento dele vai vir do fato dele saber que na data X ele vai ser morto, né? Vai ser executada a pena de morte. Mas até lá, ele tem que ser tratado com toda a humanidade, sem tortura, sem tratamento degradante, né? Sem tratamento desumano. Então é isso. Essa aí é a vedação à tortura sobre a visão dos direitos humanos. Então, gente, terminantemente proibido, né? E aí é o seguinte, pessoal, esse nome pode parecer às vezes meio esquisito, tá? Falar assim, lei da tortura, às vezes eu vou falar LT, mas é isso mesmo, e o problema nenhum usar esse nome, né? Fica parecendo que é uma lei que está instituindo a tortura, né? Mas não, pelo contrário, ela vai ser contra a tortura e até explicar como que vai ser punido o cara que pratica a tortura, certo? Então, tem gente que fala, não fala assim não fala lei da tortura não, fala lei anti-tortura. Gente, isso é prático logo, lei da tortura, fala logo de uma vez, não tem problema nenhum não, isso aí não vai afetar em nada não, o problema da criminalidade não, isso não afeta em nada. Então vamos lá. Gente, primeira coisa, é importante a gente saber o fundamento da lei da tortura, porque você sabendo o fundamento dela, você já acerta uma questão de uma outra matéria, que é a famosa matéria de direito constitucional. Então, a nossa lei da tortura, instituída aqui no Brasil, ela tem dois fundamentos. O primeiro fundamento está lá no artigo 5º da Constituição Federal, que é aquele artigo que a gente fala aqui, ó, você quer aprender direitos humanos? Estuda o artigo 5º. Você vai fazer, ele vai cair em vários concursos aí que você tentar, além de cair em vários concursos, você vai ter a oportunidade assim, de estudar um conteúdo que ele está presente em várias matérias, até no direito penal você aproveita isso aqui, certo? Então, o primeiro fundamento, ó, artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal fala, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então, gente, é absoluto, entendeu? Ninguém, hipótese alguma. Aí eu até chamo a atenção, como aqui eu estou citando o direito constitucional, né, o artigo 5º, o professor de vocês aí de direito constitucional, você já teve alguma aula de direito constitucional, ele já certamente falou assim, ó, nenhum direito é absoluto, né? Os direitos eles podem ser relativizados e tal, nenhum direito é absoluto. Quando a gente vem para direitos humanos, né? Para direitos humanos, aí a gente pode dizer sim, que há alguns direitos que são absolutos, entendeu? Até pela simples leitura aqui do artigo 5º, a gente vê isso, né? Ninguém não pode ser torturado de forma alguma. Mas assim, pode manter isso que o professor falou, você entendeu?
nenhum direito é absoluto, beleza, direito constitucional, a gente costuma falar isso, mas agora quando você traz aqui para direitos humanos, a gente fala que o direito à tortura, por exemplo, ele é absoluto, né? Você nunca pode ser torturado. E aí o seguinte, que essa matéria aqui, lembrando, né, gente, a lei da tortura está dentro da parte de legislação especial. Serão 20 questões, peso 2, então você vai ter a oportunidade de fazer 40 pontos. E aí, essa matéria, lei da tortura, vai te ajudar demais a fazer esses 40 pontos, porque é uma questão certa que você vai ganhar aqui agora, nessa aula, viu? Segundo fundamento aí da lei da tortura, a Constituição Federal prevê que a lei considerará inafiançáveis. Então, se você, policial penal, praticou tortura, você pode pedir o seu direito de pagar uma fiança para ser liberado da prisão? Não pode. Então você corta aí o cifrão, inafiançável. Insuscetíveis de graça ou de anistia. Graça ou anistia são tipos de perdão. Certo? Não é possível você conseguir graça ou anistia, ser perdoado aí por ter praticado a tortura, certo? Então aqui só complementou, né? A prática da tortura constitui crime inafiançável, insuscetível de graça e de anistia. Tudo aí fundamento aí da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal surgiu em 88 e ela falou que a lei ia considerar isso aí. Que lei é essa? Aí demorou quase 10 anos para em 97 finalmente ser aprovada lá a lei da tortura. Então vamos lá. Agora são 15h42. Esse relógio aqui tá certo? 15h42? Obrigado. Então vamos seguir aqui, né? Pessoal, o que é considerado tortura? Então, simples, o conceito de tortura está aqui no artigo 1º. Logo que começa aí, ele já vai mostrar para você o que é a tortura, certo? Então vamos lá para a gente compreender. Então, como todo tipo criminal, né, quando você abre lá o Código Penal, ele descreve o que é a tortura através de verbos, né? E aqui ele usou só um verbo nessa primeira situação aqui, que é o verbo constranger. Então tá aí, constranger alguém, só que aqui você vai ter que constranger com emprego de violência ou de grave ameaça. Então, quando você fala constranger através de violência, já é uma tortura física. Quando você fala constranger através de ameaça, é uma tortura psicológica. Então, entendeu? Então você não precisa necessariamente bater na pessoa, surrar a pessoa, amarrar a pessoa de cabeça para baixo para configurar a tortura. A ameaça, grave ameaça, né, já configura tortura. É aquele caso, por exemplo, que acontecia, né, no período da ditadura militar, levava as pessoas para as delegacias e falava, nós vamos pegar a sua família, viu? Se você não contar isso aí, abre o bico aí, senão nós vamos pegar a sua família. Então o policial fica intimidando aquela pessoa que está ali sendo ouvida, né? Pode ser considerado grave ameaça. Se for considerado grave ameaça, se for constatado isso aí, e que isso cause a ela sofrimento físico, e aí ele falou, sofrimento físico e mental, será configurada a tortura. Então a tortura vem aí do sofrimento físico, normalmente apanhar, se amarrar de cabeça para baixo, famoso pau de arara, né? E também o sofrimento mental, igual eu falei aqui, se você não contar, sua família tá ali, a gente sabe, vai fazer alguma coisa com ela, ficar ameaçando, entendeu? É isso que ajuda a configurar. E aí o seguinte, na letra A, na letra B e na letra C, ele descreve que você vai constranger através de violência ou de grave ameaça, que vai causar sofrimento físico ou mental. Com qual a finalidade? Letra A fala da primeira finalidade, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, certo? Fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então,
pode ser você pode estar torturando aqui uma pessoa que ela é a vítima que ele citou aqui, é a própria pessoa que está sofrendo a tortura aqui no caso, né? Você vai intimidando ela ali para você conseguir uma informação ou para ela confessar. Terceira pessoa pode ser alguém que está envolvido na situação, entendeu? Mas de alguma forma você conseguiu torturar ela também. Então ele abriu aqui, né? Falou assim, tanto a vítima da tortura, tanto a vítima você conseguir a confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então, tipo assim, eu tô apanhando, vamos imaginar, né? Eu tô apanhando ou tô sofrendo grave ameaça para que a minha mãe confesse alguma coisa. Entendeu? Entender como é que funciona essa. A vítima sou eu, a vítima da tortura sou eu. Mas quem vai confessar? Minha mãe, minha esposa, minha filha, sei lá. Entendeu? Então, você você constrange essa pessoa para que ela confesse ou terceira pessoa confesse. Certo? Letra B. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Gente, então, olha para você ver que coisa interessante. Você constrange ela para provocar ela uma ação, para que ela faça alguma coisa, ou para que ela se omita de fazer alguma coisa de natureza criminosa. Então, tipo assim, vamos imaginar, né, que eu estou constrangendo uma pessoa ali para que ela mate alguém. Então, eu estou provocando nela essa ação de matar alguém ou de se omitir de salvar a vida de alguém baseado numa ameaça ou numa grave violência que eu estou fazendo. Isso será considerado tortura. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Então, simples aí a letra C, né? Se para você discriminar alguém racialmente ou religiosamente, você se utilizar de violência ou de grave ameaça, e aí você com certeza vai causar um sofrimento físico ou mental na pessoa. Se for observado que você está falando em razão da religião dela ou da raça dela, vai ser configurada aí também a tortura, certo? Então, vamos seguir em frente. Outra forma aí, ó, número 2, de você configurar o crime de tortura. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, isso aí tem muito a ver com a realidade aí dos policiais penais, né? Você, quando passar no concurso e você começar a trabalhar, você vai ter a oportunidade de utilizar durante o seu trabalho os chamados instrumentos de imobilização, a pistola de choque, o cacetete. Esses instrumentos eles são utilizados somente com a finalidade de imobilizar um presidiário, alguém que resistiu lá a alguma coisa, ou de acalmar alguma situação, entendeu? A partir do momento que você usar, por exemplo, a pistola de choque ou um cacetete para causar sofrimento físico e às vezes até mental numa pessoa, vai estar configurada aqui a tortura. Então, por isso que é uma relação muito delicada, você tem que saber que o trabalho de você, no caso aí, vai ser só mesmo para imobilizar a pessoa, caso precise, né? Ou seja, imobilizar, intimidar a pessoa para que ela não consiga continuar fazendo alguma atividade que seja agressiva, né? Ou coloque em perigo ali o trabalho de vocês. Então, intenso sofrimento como forma de aplicar castigo. Outro exemplo aí, ó, disso aqui, você pegar um preso ali e falar assim, ó, vou algemar ele, algema. Algema é outro instrumento de imobilização, que a finalidade dela é somente essa, imobilização. Você nunca pode usar a algema para aplicar castigo. Então você pega o cara, algema ele ali no sol e fala assim, vou deixar ele 3 horas aí no sol para ele aprender, parar de ser indisciplinado. Então, isso aí configura crime de tortura, certo? Vamos falar agora, gente, sobre a pena, né? Aliás, vamos falar não, porque não tem muito o que se dizer. A lei apenas fala que para os 2 casos que nós citamos aqui, as 2 modalidades de tortura, né? A número 1, constranger alguém, a número 2, submeter alguém, né? Sempre começando por verbos e tal, sempre lembrando que a tortura pode ser física ou tortura mental.
certo? Intenso sofrimento, forma de aplicar castigo ou medida de caráter preventivo também. Lembrar, né, que pegar, você não pode usar, né? Falei, os instrumentos de imobilização, pistola de choque, cacetete, algema, você não pode usar ela como instrumento de castigo, jamais, né? Nós estudamos aí em direitos humanos as regras de Mandela, que vocês não vão estudar aqui, mas quando você passar no concurso, você vai estudar lá no curso de formação seu, lá na Polícia Penal, tem as regras de Mandela que fala, né? Esses instrumentos de imobilização jamais podem ser usados para aplicação de castigo. Eles são apenas para imobilizar a pessoa numa determinada situação, certo? Então, essas duas situações aí, ó, a 1 e a 2, para elas duas, as penas estão aqui, ó, reclusão de 2 a 8 anos. Então, a reclusão, né, ela pode acontecer, vocês já viram lá no Código Penal, no regime fechado, semiaberto ou aberto, certo? E nós temos do outro lado a detenção, né? A detenção, ela geralmente é no aberto e no semiaberto, né? Se precisar, você pode fazer detenção no regime fechado também. Mas você vê que a reclusão é uma forma mais drástica, né? Mais fechada, mais rigorosa de você aplicar a pena. Então já vem aqui para a reclusão, né? Que aí é certeza, ó, já vai, a chance de ir aqui para o regime fechado, ela é bem maior. Então nós inclusive vamos até ver, gente, que quando você pratica crime de tortura, o regime inicial de pena aí para você vai ser o regime fechado, segundo a lei, certo? Porque lá na frente o STJ vem e fala que pode não ser o regime fechado, e eu vou explicar para vocês também essa situação. Mas, ó, reclusão de 2 a 8 anos. Então, uma pena bem pesada, né? Aí aqui, no artigo 1º aí, gente, antes de entrar nele, eu pontuei aí em verde, falando aí para vocês, ó, exemplo, usar equipamentos de imobilização com fins de causar sofrimento. Então, eu já até tinha falado, né, usar algema, cacetete, pistola de choque, né, com a finalidade de causar sofrimento. Olha aí, ó, o parágrafo 1º vem e fala para você, se o cara tiver uma atitude como esse exemplo aí que eu citei aí em verde, o que vai acontecer? Vai incorrer na mesma pena quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então, é o que eu falei aqui, né? Não está previsto em lei que você tem que pegar o cara, algemar ele e deixar ele no sol por 3 horas. Não está previsto em lei que você vai pegar um cara e colocar numa solitária. Solitária é um tipo de tortura, é aquela celinha pequena, sem luz, sem água, deixa a pessoa uns dias ali só, às vezes nem comer não dá, né? Nem comida não dá para o cara. A solitária é considerada uma forma de tortura, não pode, certo? Então vai incorrer na mesma pena, né? Quem tiver nessa situação aí, ó, praticou ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, né? Que causou um sofrimento físico ou mental. Então, os policiais penais, se eles não seguirem as regras, eles teriam a oportunidade de estarem enquadrados aí na lei da tortura, né? Se não andar bem assim com a responsabilidade, né? De acordo com o trabalho dele. Olha só, aqui eu coloquei em verde lá, antes de começar, o parágrafo 2º aqui do artigo 1º, coloquei em verde lá antes de começar, só para a gente lembrar, ó. Acabei de falar também. Detenção, regra geral, se você for condenado à detenção, regra geral, você vai para o regime semiaberto ou aberto. Mas pode ser que você vá para o regime fechado se houver necessidade. Mas no caso da detenção, a maioria das vezes vai mesmo para o aberto ou semiaberto. Então, aqui, parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las. Então, olha aqui o parágrafo 2º trazendo a oportunidade de você praticar a tortura por omissão. Certo? Então, pode também praticar por omissão. Quando? Quando você tinha o dever legal de evitá-las. Por exemplo, um policial penal, um delegado, está cuidando da delegacia, está vendo que os agentes da Polícia Civil estão torturando os presos e ele não faz nada. Entendeu? Aí, no caso aqui, por omissão, o que acontece? Se você praticar a tortura por omissão, a pena agora vai ser não mais de reclusão, mas de detenção de 1 a 4 anos. Ou seja, é uma pena menor
e é um regime um pouco mais suave, né? Por causa da detenção, você vai ou para o aberto ou para o semiaberto, e pode acontecer, né, de haver necessidade de ir para o fechado, mas geralmente você vai para o aberto ou para o semiaberto. Então, lembra disso, ó, gente, facinho de lembrar, facinho de memorizar. Se a tortura que você praticou foi por omissão e não por ação, né? Porque no caso você tinha o dever legal de evitar, porque você era um policial, você era um delegado, né? Você tinha uma pessoa que por lei deveria evitar isso aí, evitar a tortura. É o que a gente chama de tortura-omissão, ou seja, é um crime próprio que exige dever jurídico de agir, posição de garantidor. Então, existe uma lei, né, que fala assim, ó, você, policial penal, tem a obrigação de resguardar a integridade física do preso. Então, você viu lá seu colega lá praticando a tortura e não fez nada, por omissão você acabou deixando ele fazer lá a coisa errada. Então, assim, você vai ser apenado também? Vai. Só que igual eu anotei aqui, ó, vai gerar uma pena mais branda, né? Que é uma coisa assim errada, você se omitiu, mas não foi tão pesado como você próprio, com as suas próprias mãos, causar tortura na pessoa, certo? Então, pena de detenção de 1 a 4 anos, quando a tortura for praticada por omissão daquele que tinha o dever jurídico de evitar e apurar também. Não, olha aqui, o dever de evitar e apurar, entendeu? Então, você tem que apurar também. Porque às vezes você não ficou sabendo, mas no dia que você ficou sabendo, você já podia ter pelo menos pedido a apuração daquilo ali. Nem isso você fez, certo? No caso aqui, ó, gente, falei do dever de apurar, normalmente esse dever recai aí no próprio diretor do presídio, né? No próprio delegado ali numa delegacia, né? É isso que acontece normalmente. Aqui no parágrafo 3º, gente, ainda do artigo 1º aí, nós temos a tortura em sua forma qualificada. Anotei aí, tortura qualificada. E o que é a tortura qualificada? Então é o seguinte, ó, você pega o parágrafo 3º aí do artigo 1º e faz igual eu fiz aqui, ó, você esquematiza ele. Se você não quiser fazer, o material que vai chegar aí na sua área do aluno, inclusive já mandei para envio, mandei hoje para ser enviado, né? A lei da tortura em Word, pequenininha, 1,5 folha. Esse material aqui do slide em PDF vai chegar lá para você. Aí eu esquematizei, né? A tortura, a prática da tortura, ela pode causar duas situações na pessoa que é torturada. Na verdade, poderia causar uma terceira situação, mas o que a lei resumiu aqui e resolveu falar é sobre se resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, primeira situação. Segunda situação, se resultar morte, certo? Eu acredito que a lei ela deveria falar se resultar abalo psicológico na pessoa, traumas psicológicos. Acho que a lei deveria ser modificada, acrescentar isso aí. Mas por enquanto não acrescentaram, a gente só fica com ela do jeito que ela está aqui. Então aí, ó, se resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Ó, então presta atenção. Inicialmente, qual que era a pena lá? Ó, mostrar aqui para vocês. Inicialmente, pena de reclusão de 2 a 8 anos, certo? Mas ó, para você ver, a gente foi apurar lá que o camarada vai ficar com uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, certo? Então a sua pena não mais será de 2 a 8 anos, agora ela pode ser de 4 a 10 anos de reclusão, certo? Tortura qualificada, chamado isso. E se a pessoa morrer por conta da tortura que você praticou? Olha aí, ó, reclusão de 8 a 16 anos. Então a pena vai, se morrer, aí aumenta mais ainda, né? A pena. Então, eu sempre falo com os alunos, ó, gente, uma banca examinadora inteligente, ela não vai ficar cobrando quantidade de pena. É de quanto? 2 a 10 anos, 1 a 3 anos, 4 a 5 anos. Não faz isso. Ela quer que você entenda o tipo penal. A ideia é isso. A banca OCP, a tendência dela é para isso, né? Então, assim, eu não recomendo a você ficar decorando pena. É pena de quanto para tortura? É tantos anos e tal.
quantidade, numeração de pena, eu acho que não compensa você ficar decorando, a não ser que o caso seu seja assim, ó, Carmina, eu já estudei o edital praticamente todo. Então, agora eu quero pegar alguns detalhes para me garantir minha aprovação. Então, tudo bem. Você achar que você tem tempo hoje para isso, né? Tudo bem, mas nem assim talvez não compense tanto, certo? Então, não se preocupe muito em ficar decorando, memorizando quantidade de penas, certo? Então, vamos seguir em frente aqui. Aí, gente, no parágrafo 4º aí do artigo 1º, ele vem e trata para vocês das causas de aumento de pena. E aí, ó, eu anotei lá em cima. Essas causas representam uma lista taxativa. Vou puxar até uma chave aqui, ó. Você puxa uma chave aqui e fala assim, ó, isso aqui é taxativo. Taxativo. Ou seja, as causas de aumento de pena são estas e somente estas, certo? Então, é mais uma facilitação aí para você no dia da prova. A banca, o que ela vai fazer? Ela vai colocar que tem uma causa de aumento de pena, além dessas aqui. Ela vai inventar uma causa de aumento de pena que não está aqui. Errado. Causa de aumento de pena é só, número 1, se o crime é cometido por agente público, aumenta a pena, né? Aumenta quanto, gente? Está aqui, ó, de 1/6 até 1/3, certo? 1/6 a 1/3. Deixa eu anotar aqui, fica melhor, quer ver? Aqui, ó, 1/6 a 1/3. É um detalhe também que é bom você memorizar, porque a banca, a OCP, vai falar que aumenta a metade. Não, aumenta de 1/6 a 1/3, certo? Se o crime é cometido por agente público, vai ter esse aumento aí. Se o crime é cometido contra criança, contra gestante, contra deficiente e adolescente, vai ter esse aumento aí. Lembrar, né, pessoal, que a tortura é considerada um crime hediondo. Nós estudamos já a lei dos crimes hediondos. O que significa isso para você que está começando a estudar agora? A palavra hediondo significa uma coisa que causa muita indignação, sabe? É altamente reprovável. Aquele que você olha assim e fala assim, nossa, como é que essa pessoa teve coragem de fazer isso, né? Como é que esse cara teve coragem de pegar um preso lá, amarrar ele de cabeça para baixo, deixar ele pendurado 2 horas, 3 horas? O cara morreu por conta disso, né? Então, tortura é crime hediondo. E ó, olha para você ver a situação aqui, ó. Se o crime for cometido contra criança, gestante, deficiente e adolescente, aumenta a pena de 1/6 a 1/3. Se o crime cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, aumenta a pena também de 1/6 a 1/3. Se o crime for cometido mediante sequestro, aumenta da pena de 1/6 a 1/3. Ok, pessoal? Então, estamos tranquilos, estamos andando, vamos para frente aqui para o parágrafo 5º. Aí, aqui no parágrafo 5º, gente, ele fala aqui dos efeitos da condenação. Efeitos da condenação. Isso aqui é interessante porque nessa prova que vocês vão fazer, a sua banca, a OCP, ela resolveu por não cobrar o Estatuto do Servidor de Minas Gerais. Não cobrar ele, a Lei 869. Não vai cair para vocês. E lá na Lei 869 fala situações em que você pode perder seu cargo, certo? Se não me engano, tem alguma parte lá dela que fala o seguinte, tem situações que a própria lei já fala que você vai perder o cargo. Está aqui uma situação dessa. Não precisa nem se olhar na Lei 869. Você vai perder o cargo ou não, se você vai praticar tortura. A própria lei da tortura que fala, ó, a condenação acarretará a perda do cargo, da função ou do emprego público. Então, vocês vão passar no concurso aí, vocês terão um cargo público, que vocês vão ser efetivos, né? Mas, por exemplo, um agente, um cara que é empregado da Copasa, da CEMIG, eles são empregados públicos, é via CLT, por isso que usa esse nome, emprego público. Esses camaradas aí,
também podem perder o emprego deles. Um secretário de Segurança Pública aí de Minas Gerais, né, ele tem uma função pública, ele exerce um cargo comissionado, né, aliás, no caso dele também é cargo comissionado, né, mas vamos pegar uma pessoa que tem aí, ele não passou em concurso, nem passou em concurso para emprego público também não, ele tem uma função, ele assumiu uma função ali dentro do organismo público, de algum órgão público, ele também vai perder essa função dele, certo? E aí outra coisa, interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, se ele sofreu uma pena, ele praticou a tortura e foi condenado, lá o juiz condenou ele a 6 anos de prisão, reclusão, né? 6 anos, então ele vai ficar quanto tempo sem poder exercer cargos públicos? Aliás, interdição para o seu exercício. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público, né? Então ele perdeu o cargo dele, né? Perdeu. Ele vai ficar agora quanto tempo sem poder exercer de novo esse cargo dele? Se ele pegou uma pena de 6 anos, então ele vai ficar 12 anos, né? O dobro do prazo da pena aplicada. Então você pega a pena 6, multiplica por 2, 12. Pode ter o concurso que for, se for o caso de polícia penal. Você pode passar e tal. No dia da posse, vocês vão saber. Você não vai poder, porque você vai ficar 12 anos sem poder exercer esse cargo que você já perdeu. Entendeu? É 12 anos sem poder passar sem entrar para esse cargo específico. A lei, ela fala de um cargo específico, né, gente? A gente sabe que, na verdade, existe possibilidade até de você ser impedido de voltar para a administração, assim, por 5 anos. Entendeu? Na Lei 869, se não me engano, fala disso. Mas aqui nós temos que nos ater à lei da tortura, né? A lei da tortura fala isso, ó. Perdeu o cargo por causa de tortura? Perdeu. Qual que é a pena que você pegou? 5 anos. 5 anos, multiplica por 2, 10 anos é o tempo que você vai ficar sem poder exercer esse cargo novamente. Ainda que você passe em primeiro lugar no concurso. Certo? Parágrafo 6º. É aquele negócio que nós falamos, né, gente? Tortura. Não adianta você tirar dinheiro do bolso para se livrar da cadeia, porque é inafiançável. É insuscetível também de graça ou anistia. Aí você põe a palavra aqui, perdão. Você pode ser perdoado por causa disso aí? Não. Certo? Não poderá ser perdoado e nem pagar fiança. Sem essa chance aí para você. Então vamos seguir em frente. Aqui, mais uma vez, pessoal, isso aqui facilita demais. A lei já é pequenininha, né? Já é pequenininha, ela é fácil de aprender. Aqui eu estou facilitando mais ainda para vocês, que eu esquematizei ela, né? Então, peguei ela, quebrei ela aí, quebrei essa frase aí e coloquei aí, ó. Parágrafo 7º fala, o condenado por crime previsto nessa lei, vírgula. Aí já começa com a exceção. Salvo a hipótese do parágrafo 2º. Iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Então, quem for condenado por crime de tortura vai sempre iniciar a pena em regime fechado, conforme a lei? Se afirmar isso para você, fica certo ou fica errado? Quem for condenado por crime de tortura vai sempre iniciar o cumprimento da pena dele em regime fechado, certo ou errado? Errado, né? Por quê? Porque a própria lei trouxe aqui uma exceção, ó. A não ser na hipótese do parágrafo 2º, salvo na hipótese do parágrafo 2º. O que o parágrafo 2º fala? Eu trouxe aqui, está em vermelho aqui para vocês, ó. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos, certo? Então, a exceção aqui que ele fala, que não vai começar sobre o regime, não vai começar apenas através do regime fechado, é o cara que praticou a tortura omissão. A gente chama de tortura omissão. O cara que ele tinha o dever de evitar tortura e não fez nada. Pode ser um policial penal, pode ser um delegado, nos exemplos que eu dei aqui, não fez nada, nem deu um jeito de apurar aquilo ali. Entendeu? Ele mesmo sabendo, pode ser que ele viu depois, né? Mas ele não apurou, deixou para lá, entendeu? Então praticou o crime aí por omissão. Certo? Voltando aqui. Então, se você praticar o crime por omissão, nesse caso aí,
você não vai iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, né? Então, até porque aqui no parágrafo 2º, gente, ele fala que se você pratica a tortura por omissão, né, você se omitiu, você tinha um dever legal de impedir a tortura, você não impediu, né? Então, o policial penal, por exemplo, tem um dever legal de impedir a tortura. Está falando lá, você tem um dever legal de resguardar a integridade física e psicológica dos presos. Você vai ser condenado aqui a uma pena de detenção. Corre em pena de detenção. Aí, lembrando, detenção, como é que ela começa? Ou regime aberto ou regime semiaberto. Certo? Ah, mas na detenção eu tem possibilidade de ir para o fechado? Tem. Fala lá, salvo se houver necessidade, aí pode o cara condenado à detenção ir para o regime fechado também. Mas não é o comum. Não é comum acontecer. O mais comum, a regra geral, é o cara por detenção ir para o semiaberto ou para o aberto. Então já ajuda a facilitar seu conhecimento aí, né? Então, ó, condenado por crime de tortura, inicia o cumprimento da pena em regime fechado. Regra geral é essa. A não ser a exceção aqui do cara que for condenado por omissão, né? Ele praticou o crime de tortura por omissão. Ok? Gente, agora é o seguinte. Agora eu quero que você preste bem atenção aqui. Porque, mais uma vez, eu vou mostrar a diferença de você estudar com uma equipe de professores, igual nós temos aqui no Áurea Concurso, que está preparada e que pesquisa e que sabe onde a banca vai cobrar, onde a banca pode pegar aí você e te tirar ali um ponto. Você sabe que você perdeu um ponto aí na prova, sua classificação cai lá para baixo, né? Então, o ideal é você ganhar sempre cada vez mais pontos para buscar aí o primeiro lugar mesmo, né? Poder ir para um lugar que te agrade mais e tal, né? Então, é o seguinte, gente, ó, o que nós acabamos de falar aqui na lei, está escrito na lei. Condenado por crime de tortura começa em regime fechado, regra geral, a não ser que for o caso da tortura por omissão. Única exceção. O nosso Superior Tribunal de Justiça tomou essa decisão importante aqui, que ela se diferencia da lei, do que está escrito na lei. Então, aí, você pode me perguntar, Carmen, a decisão do STJ que está escrita aqui, ela é diferente do que está na lei. O que eu faço, então, para responder na prova? É muito simples. Se a prova estiver perguntando conforme a lei, condenado por tortura começa regime fechado, a não ser que for tortura por omissão. Aí é a exceção, né, que pode não ser no regime fechado. Acabei de explicar. Mas o STJ, se ela perguntar assim, eu quero saber conforme a decisão do STJ. Olha o que o STJ falou aqui, ó. O STJ tem afirmado em julgados recentes que não é obrigatório que o condenado por crime de tortura inicie o cumprimento da pena em regime fechado. Entendeu? Totalmente diferente do que está na lei, não é? É. Mas aí, a banca também ela é obrigada a te falar o que ela quer saber. Eu quero saber conforme a STJ? Está aqui. Conforme a lei? Acabamos de falar nesse slide passado. Então, ó, rememorando aqui, ó, conforme a lei, está aqui. Fechado. Né? A não ser que for tortura por omissão. Conforme decisão do STJ, não precisa, não é obrigatório que comece pelo regime fechado, não. Por que o STJ decidiu isso? Ele falou que isso aí respeita à individualização da pena. O STJ entendeu o seguinte: existe o princípio da individualização da pena, não existe? Cada pessoa vai ter a pena conforme a circunstância daquilo ali que ela praticou. Então, o STJ está entendendo que pode ter algum caso em que a pessoa, mesmo tendo praticado tortura, não precise começar a pena em regime fechado. Entendeu? A gente pode até ser contra isso, falar assim, nossa, mas tortura é um crime tão absurdo, né, tão hediondo, é um crime hediondo. Tinha que ser por regime fechado, mas vamos, né, respeitar aí, para passar na prova, passar no concurso, saber que o STJ definiu dessa forma aqui também, certo? Portanto, veja se a banca vai cobrar conforme a lei ou conforme as decisões do STJ. E analise isso aí na questão. E lembrando, né, gente, que a banca, na verdade, a ideia da banca é que você passe aí no concurso e já tome posse logo, né? Siga todas as etapas de forma eficiente, porque ela não quer ficar. Se ela põe uma questão lá que ela não faz uma questão mal feita, a questão vai dar recurso. Aí, se der recurso, ela tem que pagar a gente para fazer banca, né? Para a banca examinadora. É mais trabalho, é mais serviço, é mais tempo. A banca não quer isso, ela quer ganhar o dinheirinho dela ali e você vá logo e passe logo, seja nomeado logo,
para acabar o serviço dela. Entendeu? Então, pessoal, essa aí é a decisão do STJ. Vamos seguir em frente agora para o momento melhor, né, da aula. Momento em que a gente vai ter certeza, ganhar confiança e falar assim, eu estou em condição de passar nesse concurso. É agora que você vai ver isso. Entendeu? Então, vou mostrar aqui para você por que você está em condição de passar nesse concurso. Então, vamos lá. Está em um concurso para policial penal, não é da banca OCP, mas posso fazer com provas de outras bancas? Pode e deve. Né? Você ficar procurando só da OCP, a OCP às vezes não tem muita questão. Então, pode e deve fazer de outras bancas, entendeu? Vão todas mais ou menos no mesmo sentido. Então, de acordo com a lei da tortura, que define os crimes de tortura, assinale a alternativa incorreta. Está pedindo a incorreta aí. Vamos analisar a letra A. A letra A, se não me engano, vai ser a incorreta. Vamos ver. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, de forma a aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Certinha a letra A. Problema nenhum. Certinha ela. Certo? Ele está pedindo lá a incorreta, né? Então, a letra A está certa, você não vai marcar ela, só marca um Vzinho e saber que está certo. Crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, letra B. Certinho também. Crime de tortura, letra C, tem a pena aumentada se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Certinho também, acabamos de ver. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Certinho também a letra D. Vamos ter que procurar o erro aqui na letra A. Peraí, ó, letra D. Desculpa, está mal formatada aqui, ó, causando-lhe sofrimento físico ou mental com fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Letra D, certinha também, toda certa. Vamos ver, achar aqui qual que é o erro aqui na letra E. Também responde pelo crime de tortura e incorre na mesma pena. Lembra que eu falei para vocês? Ó, quem pratica a tortura por omissão, ele vai receber uma pena também, só que não é a mesma pena do crime que vai acontecer por ação, não. Tortura, omissão, a pena é diferente, não é a mesma pena, entendeu? E ele falou aí, na mesma pena, não. É numa pena diferente, entendeu? Você nem precisa decorar ela, mas é uma pena menor, certo? Você praticar a tortura por omissão, quando você tinha o dever legal de impedir a tortura ou de apurar aquela tortura, vai ter uma pena menor, né? Menor do que aquela pena lá pela tortura por ação. Você mesmo torturou a pessoa, certo? Também responde pelo crime de tortura e incorre na mesma pena, não é a mesma pena, aquele que se omite em face de condutas tipificadas como tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Então, não é a mesma pena, né, gente? Como ainda dá tempo aqui, ó, dá tempo, vou até te mostrar para você ver, ó. Vamos voltar lá só para você ver, ó. Por que não é a mesma pena? Ó, peraí. Aqui, ó. Olha só. A pena do crime de tortura é reclusão de 2 a 8 anos, certo? Reclusão de 2 a 8 anos. Agora, a tortura ou omissão, que está aqui no parágrafo 2º, em vez de ser reclusão, vai ser detenção, primeiro detalhe, né? Detenção um pouco menos forte do que a reclusão. E em vez de ser de 2 a 8 anos, vai ser de 1 a 4 anos, é uma pena menor. Então, gabarito aí, nós estamos aí mostrando para você que a letra E, né? Tortura por omissão possui pena diversa, detenção de 1 a 4 anos, conforme previsto no parágrafo 1º no artigo 1º, parágrafo 2º da LT. Aqui, mais uma vez, eu esquematizei o artigo 2º para mostrar para vocês as 3 oportunidades
em que a tortura poderá acontecer. Então, a tortura, ao disposto nessa lei, né, as disposições dessa lei aplicam-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. Então, o crime foi cometido lá na Inglaterra. Pode ser crime de tortura? Pode ser enquadrado aqui na lei da tortura? Pode. Primeira condição, se a vítima for brasileira. Certo? Segunda condição, o agente, encontrando-se o agente, o cara que praticou a tortura, encontra-se em local sob a jurisdição brasileira. Um local sob a jurisdição brasileira, por exemplo, lá na Inglaterra, é a Embaixada do Brasil, lá em Londres. Entendeu? Está sobre a jurisdição brasileira, quer dizer, está sobre o poder do Brasil. Certo? Isso em qualquer outro país, né? As embaixadas aí, né? Então, são situações aqui em que acontece, né? Pode acontecer crime de tortura fora do território nacional, né? Então, vamos seguir aqui para a nossa próxima questão aí. Essa questão aqui, gente, é um pouco grande. É um pouco grande. Questão grande, mas que vai ser muito boa para nosso estudo. É uma questão que tem um resumão aí, ó. Peçanha, guarda municipal, efetuou a prisão em flagrante de Fábio pela prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que ele portava grande quantidade de maconha. Fábio foi conduzido à sede da prefeitura. E lá chegando, Peçanha cobriu a cabeça de Fábio com um saco plástico, jurando-o de morte e asfixiando-o com o objetivo de obter confissão. Já está vendo aí que a tortura já está configurada aí, né? Pelo que nós estudamos aqui. Ronald, chefe imediato de Peçanha, apenas presenciou os fatos, mas nada ordenou e sequer tocou em Fábio. Então, ele não praticou tortura em Fábio, mas ele praticou tortura por omissão. Ele teria que ter impedido aquilo ali, falar, ó, não vai ter tortura aqui, não pode ter tortura, e mais ainda, ele teria que chamar a polícia, né, enquadrar aquele cara lá, dar voz de prisão no cara que estava praticando tortura, entendeu? No caso aí, o melhor que ele poderia fazer na hora ali da situação, ligar para o 190, chamar a polícia para prender a polícia, né? Porque aqui no caso é a guarda municipal, né? Faz parte da segurança pública, embora não esteja listada lá no artigo 144. Considerando a situação hipotética, é correto afirmar. Então vamos ver. Aí, ó. Peçanha praticou o crime de tortura e Ronald praticou conduta atípica, pois não há previsão legal de crime de tortura cometido por omissão. Errado, né, gente? Há previsão, sim, de prática do crime de tortura por omissão, sim. Existe, sim, tortura por omissão. Então, letra B. Peçanha e Ronald praticaram o crime de tortura. O primeiro é Ronald? Peraí. Peçanha é o guarda municipal. O primeiro, Peçanha praticou por ação e o segundo por omissão. Certinho, gabarito, letra B. Por que a letra C está errada? Peçanha praticou o crime de lesão corporal e Ronald é um partícipe por omissão. Gente, aqui no caso, esse crime de tortura, ele é um crime contido numa lei especial. Então, quando é um crime, o crime está contido numa lei especial, que aqui é a lei da tortura, você vai aplicar a lei da tortura. Foi ele não simplesmente praticou lesão corporal, ele praticou tortura tipificada na lei da tortura, entendeu? Usa sempre a lei especial. Se não tiver nada falando no Código Penal, mas tem uma lei especial, ou se estiver falando no Código Penal e na lei especial, vale mais o que está na lei especial, ela é mais rigorosa, ela foi feita para isso, entendeu? É tipo assim, um princípio da especialização, vamos dizer assim. Então, errado, letra C. Peçanha praticou os crimes de ameaça e constrangimento ilegal, enquanto Ronald praticou o crime de prevaricação, nada a ver. Ambos praticaram em concurso de agentes. Gente, esses crimes aqui, ó, ameaça, constrangimento, prevaricação, haverá a oportunidade de a gente ver eles, tá? Haverá a oportunidade de a gente ver eles aí na parte do direito penal. Não é na aula de hoje, mas tá bem claro que o Peçanha praticou tortura, né? Já mostramos lá, deu letra B.
Letra E, ambos praticarem em concurso de agentes os crimes de lesão corporal e ameaça. Nada a ver. Então, gabarito aí, gente. Letra B, né? Letra B, Ronald responde por tortura e omissão. Ronald era chefe do Peçanha e não fez nada. Crime próprio, que exige o dever jurídico de agir. Ronald, como chefe do Peçanha, ele tinha a obrigação de agir. Né? Ele tinha, aqui, ó, posição de garantidor, nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º. Certo? Vamos para mais uma questão aqui, essa questão aqui de marcar VOF. Vamos lá, né? Boa questão aqui também para você estudar. Muito boa questão. Pagar direito aqui, minha gente. Olha aí, ó. Sobre essa normativa, a lei da tortura aí, né? V para verdadeiro, F para falso. Vamos ver a primeira. O Brasil tipificou o crime de tortura. Verdade. O que é tipificar o crime de tortura, gente? É colocar, existe, porque é aquele negócio que nós falamos, só é crime aquilo que uma lei anterior defina como sendo crime. Entendeu? Então, por que tortura é crime? Porque na Constituição já fala, e aí veio a lei da tortura mais forte ainda e falou, é crime torturar pessoas. Certo? Em observância à obrigação assumida pela ratificação da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Certinho, entendeu? O primeiro aí vai estar dando V. Certinho, viu, gente? O Brasil, ó, aí vem aqui, ó, dica de direitos humanos aí, ó, tá na parte de direitos humanos isso aqui, ó. O Brasil, ele ratificou, ou seja, ele aceitou, ele concordou, assinou embaixo com a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos. Então ele falou lá, ó, eu também vou proibir a tortura no Brasil não vai ter tortura. Então a primeira aí é V. Se a primeira é V, você já elimina a letra A, elimina a letra B, elimina a letra C. Vamos ver a segunda. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou como medida de caráter preventivo. Certinho. Entendeu? Isso é a segunda definição de crime de tortura que está lá no artigo 1º. Certinho. Então, aqui a primeira é V. Então, se a segunda ela é verdadeira, você já elimina a letra E aqui, você já sabe o gabarito, a letra D. Mas vamos analisar a última aqui, ó. O crime de tortura é inafiançável, beleza. Sendo aplicável o benefício da graça ou da anistia. Não, o benefício da graça ou da anistia não é aplicável em caso de crime de tortura. Beleza? Ó, o tipo do crime, né, gente? Torturar alguém, você ainda quer receber graça ou anistia, é sacanagem, né? Você tá doido. Se pudesse um trem desse, eu mesmo ficaria revoltado com isso. Então, gabarito aí, letra D de dado. Certo? Então, aqui, ó, você tá vendo aqui, ó, lei da tortura é um dos conteúdos aí que vai te colocar lá dentro da Polícia Penal de Minas Gerais, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Vai te colocar lá dentro do presídio de Araguá, lá dentro do presídio Alvorada, ou seja, para onde for que você vai ser lotado aí, né? Tem cidades muito boas, vai te manda aí, ó, para Poços de Caldas, cidade muito boa, tem presídio grande lá também, entendeu? Então, minha gente, gabarito letra D de dado, né? Tá aí, ó. E aí eu só pus a observação aqui, ó, de fato, o Brasil assumiu o compromisso internacional de tipificar a conduta da tortura, né? A conduta da tortura em sua legislação penal. E aí, no ano de 97, o Brasil instituiu a Lei da Tortura, certo? Teve votação lá, deputados, senadores, né? Congresso Nacional votou, aprovou. O presidente da época lá assinou embaixo e hoje nós temos a Lei da Tortura. Tem mais questão? Achei que tinha acabado. Mas vamos lá. Com base nessas leis aí que ele está falando aí, ó, inclusive a Lei da Tortura, responda se está certo ou se está errado. O cometimento de crime de tortura no período noturno
é causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3. Certo ou errado? Pessoal, é o seguinte, o que você precisa lembrar para resolver essa questão? Tem muita coisa para estudar, né? Muita coisa para estudar, muito conteúdo. Então você tem que ficar atento a aquelas dicas que a gente te dá, assim, para que você consegue guardar com mais facilidade. Então lembra quando eu falei das causas de aumento de pena, o que eu falei? É taxativo, é só o que está na lei. Então na hora da prova você vai lembrar, meu Deus, será que se eu cometer a tortura no período noturno, estava escrito lá que isso é uma causa de aumento de pena? Então, já te ajuda. Já te ajuda, aí você começa a falar, gente, não tinha isso não é uma causa de aumento de pena. Cometer a tortura é causa de aumento de pena, período noturno, nada a ver isso aqui, entendeu? Cometer em período noturno não é causa de aumento de pena, não é não. De 1/6 a 1/3, não, entendeu? Então tá errado isso aí. Por que tá errado? Porque as formas de aumentar a pena pelo crime de tortura, elas estão taxativamente prevista na lei. São 4. E é só elas. Se a banca inventar mais um, igual inventou aqui período noturno, tá errado. Então, vamos voltar lá no artigo 1º, parágrafo 4º, para a gente ver? O que aumenta a pena no crime de tortura? Parágrafo 4º. Se o crime for cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, deficiente e adolescente. 2. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. E 3, se o crime é cometido mediante sequestro. 3 formas aí de aumentar a pena. Não existe essa do cometer o crime durante o período noturno. Ok? Opa, então acho que tem mais uma questão aqui. Tem mais uma questão aí, né? Pagar aqui. Olhem, ó. Nos termos da lei tal, que define os crimes de tortura, quando um agente policial submete alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, é possível afirmar que, letra A, não há previsão legal de punição penal. Não precisa nem olhar o resto. Já está vendo aqui que, pelo amor de Deus, né? Claro que há, né, gente? Você, por exemplo, policial penal, está muito enquadrado nessa situação. Certo? As situações em que o preso está ali sob a sua guarda. Aí você pega e algema ele, deixa ele uma hora, 2 horas tomando sol para castigar ele. Né? Tortura ele com forma de castigo. Não pode, trata errado. Crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça. Beleza. Cabendo, contudo, o benefício da anistia em situações especiais. Não cabe. Cabendo anistia? Não cabe anistia em situação nenhuma, certo? Então a A está errada, a B está errada, né? Letra D. Condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Isso mesmo. Né? Falei lá, se o juiz tem uma pena de 5 anos, é 5 anos que você vai ficar preso, né? Normalmente é regime fechado, vai explicar as situações ali para você. E 10 anos sem poder exercer aquele cargo público, ainda que você passe em primeiro lugar no concurso, no próximo concurso que vier aí, certo? Então, gabarito é isso aqui, letra C de casa. Qual o erro da D? Sendo o crime cometido por agente policial, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade, não é até a metade não. Até eu esqueci o número aqui, mas vamos olhar lá, que aumenta esse? Não é até a metade não, isso aí eu tenho certeza. Não é até a metade.
Então vamos ver aqui a resposta. Ó, letra C. Então, letra C, ó. Cuida-se dos efeitos automáticos da condenação por tortura, conforme previsto no parágrafo 1º, artigo 5º. É quando fala aqui, né, gente, de perder o cargo. Você vai perder o cargo e vai ficar interditado sem exercer ele, sem voltar a exercer ele durante o dobro da pena que foi aplicada para você, né? Aí eu vou e ainda falo, né? Ainda que você passe em primeiro lugar num novo concurso, não vai adiantar. E aí é o seguinte, ó. Cadê? D. Na letra D, a pena será aumentada de 1/6 até 1/3. Então, ficar bem claro aqui, ó. Aumento de pena é 1/6 a 1/3. E não pela metade, né? Não pela metade. Existe essa questão de aumentar pela metade, não. Então, acabamos aqui nossa aula, finalizamos aqui. É isso. Acabamos, finalzinho, com essa questão aqui. Acabamos aí com a matéria que tem uma alta chance de ser cobrado, porque tem muito a ver com a realidade de trabalho de vocês, certo? Muito a ver com a realidade. É uma matéria que o custo-benefício de você estudar ela é excelente, porque ela é desse tamanhozinho e a chance dela ser cobrada é alta. Então, assim, aquele negócio, né? Se a prova fosse daqui 3 dias, a pessoa falasse assim, ó, Carminho, não estudei nada, não deu para estudar, como é que eu faço? Ó, dá uma lida na lei da tortura, artigo 5º da Constituição Federal, lê o artigo 5º da Constituição Federal. Tem algumas leis, né, que a gente sabe que tem uma incidência maior. Mas, gente, a ideia é você chegar para o dia da prova tendo estudado, né, pelo menos 90% aí do edital, né? Então, assim, o ideal é isso. A gente tem que ser honesto, ser sincero aqui com você. O ideal é isso. Mas, por um acaso, se você não conseguir fazer isso, faça o seguinte, continue estudando, porque aí vai que você atinge ali 80% do edital, né? Sempre priorizando aquele que tem uma chance maior de cair, entendeu? Pega pontos igual esse, lei da tortura, que é fácil, né? Você aprende 10 minutos de leitura, você leu a lei da tortura, em 10 minutos você leu ela, é uma folha, entendeu? Repete a leitura dela umas 2, 3, precisa até 4 vezes, tão pequenininha que ela é, e vá fazer sua prova, porque o que acontece? Sua obrigação não é passar, sua obrigação é estudar. O concurso vai ter esse, vai ter outros, até melhores, certo? Então, até porque talvez você passe nesse aqui, você chegue lá e fale assim, eu quero uma coisa melhor que isso. Então, por isso que você tem que se manter estudando. Só vai te fazer bem, você só vai ganhar, entendeu? O que você está estudando aqui, você vai levar, inclusive, para no dia da sua aprovação lá, o curso de formação que você estudou aqui vai te ajudar muito. Então, pessoal, finalizamos aqui nossa aula, sucesso, bom recesso aí para todos. Voltamos a nos ver aí logo em janeiro aí, né? Acho que a primeira ou segunda semana de janeiro. Dia 5, né? 5 de janeiro, a turma aí da parte da tarde retorna. E vamos com fé que ainda dá tempo, ainda dá para fazer muita coisa. E tudo que você fizer daqui para frente, independente de você passar ou não, vai ser muito bem aproveitado para o resto da sua vida, para os próximos concursos, para a vida, né? É um aprendizado aí para a vida. Tchau, gente, boa noite e bons estudos. Tchau.